Olá a todos, muito bom dia! Mais um episódio aqui do Artigo em Foco, que eu vou te falar um pouco mais sobre estudo de caso. Estudo de caso, que é um tipo de estudo que a gente aplica, faz muito na hora que a gente está aí querendo conduzir a nossa pesquisa científica. Bem, eu me chamo Ana Godoy, eu ajudo pessoas da área da saúde a escreverem seu artigo científico em um mês de forma descomplicada, de maneira mais aplicada. Então, se você ainda não conhece esse meu método, eu te convido para o meu mini curso Artigo Top 30, 100% gratuito, 100% online. Estudo de caso, gente, é muito interessante a gente começar a entender o que o estudo de caso representa na nossa prática e no nosso dia a dia, quando a gente quer fazer ciência, quando a gente quer construir alguma coisa. Bem, qual é o propósito do estudo de caso? Primeiramente, descrever uma característica, uma informação de algo que ainda é considerado, talvez, raro na literatura. Então, o tipo de estudo de caso, ele se aplica muito a uma realidade científica que é escassa, que tem poucas evidências produzidas até hoje. O que eu quero te dizer na nossa prática do dia a dia? Porque às vezes você se depara aí com um evento raro, uma doença rara que acontece poucas vezes e vê ali uma oportunidade para começar a falar um pouco mais sobre aquele caso, até para a literatura. Então, o estudo de caso vem, primeiro ponto, com essa característica. Ana, mas se for um evento frequente, eu posso fazer um estudo de caso? Bem, você até pode, mas se é um evento frequente, o que diferencia o seu estudo de caso de outros estudos mais estruturados, que já têm uma resposta para aquela doença, para aquele agravo, para aquela situação que você está avaliando? Então, o estudo de caso, ele tem ali como propósito, e especialmente, é avaliar um evento que ele é raro. Bem, isso precisa estar claro. Aí eu posso fazer um estudo de caso de uma doença, de um agravo que possa acontecer, de um desastre que possa acontecer, ou ainda um estudo de caso voltado para ações do serviço. Então, de repente, aconteceu ali uma aplicação, uma implementação de alguma intervenção no serviço ou em qualquer outra situação, eu posso realizar ali um estudo de caso. Por quê, gente? É um evento único. Ele apresenta uma característica singular. Então, quando é que eu aplico esse tipo de estudo, esse tipo de avaliação? Quando eu tenho aí essa singularidade e raridade de evento. Se eu faço um estudo de caso para o serviço, avaliando uma conduta do serviço, a circunstância do serviço, eu estou aí considerando este ponto no tempo, que é o quê? A minha singularidade em relação ao que eu quero fazer, tá? Então, o estudo de caso, a gente deve levar isso como ponto. Então, todas as vezes que eu estiver planejando e avaliando isso, eu devo considerar esses elementos, tá? Evento único e raro. Agora, tem um segundo ponto do estudo de caso que muitas vezes a gente está aí pensando em como a gente vai lidar ou como é que a gente vai trabalhar com a informação se o caso ele vem acontecendo ali e eu estou como um observador não intencional. Então, o primeiro ponto que a gente vai caracterizar aí é que quando a gente capta o caso para a gente avaliar, ou quando a gente vai captar aquela intervenção, normalmente a gente começa essa jornada de forma não intencional. Ou seja, eu estou às vezes cuidando do paciente, ou às vezes eu estou preparando uma intervenção junto com a equipe, e aí eu não vejo ali o potencial do estudo de caso. Especialmente quando a gente está no começo aí dessa nossa jornada. Então, um ponto relevante que a gente não pode esquecer desse momento é que, a partir da identificação de que aquilo pode se tornar um estudo de caso, a gente precisa ter um roteiro. Por que é importante? Porque existem elementos mínimos que precisam ser conduzidos na coleta de dados.
E aí, no estudo de caso, muitas vezes as pessoas vão avaliar o dado retrospectivamente, porque já aconteceu aquele estudo de caso, aquele caso, já aconteceu totalmente a circunstância, e aí às vezes a gente não vai conseguir coletar tudo que a gente precisa, toda a informação que é necessária. Então, olhar, pensar no roteiro quando está acontecendo e a potencialidade daquilo virar um estudo de caso, precisa sim ter essa percepção do pesquisador. Ou seja, o estudo de caso, ele requer também um planejamento. Senão você vai perder a oportunidade de coletar características extremamente específicas daquela situação porque não planejou. Então, a base do planejamento é fundamental. Então, decidiu ali que aquela situação ou aquele indivíduo vai se tornar um tipo de estudo de caso, você vai aplicar um roteiro prático com as informações essenciais que você precisa coletar. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre essas informações. Mas, Ana, eu tenho uma série de casos, são vários casos, mas que são casos também que apresentam ali uma baixa frequência de ocorrência na literatura, ou seja, é raro acontecer aqueles casos. Então, o que acontece? Eu começo a pensar numa série de casos. Então, a série de casos, ela é muito útil quando você tem um evento novo. Por exemplo, agora com a Covid-19, o primeiro estudo que veio foi ali uma série de casos. Por quê? Tentando compreender aquele cenário, aquela característica. Então, a série de casos passa a ter essa representação numérica, mas ainda assim ela não deixa de seguir uma característica da condução do estudo de caso. Então, o que eu quero te dizer aí na nossa prática com a série de casos? É que eu tenho um aumento do número de casos que eu vou observar, mas que aí eu preciso também planejar. Quais são as informações mínimas ali que eu coleto daquela situação e daquela circunstância? Tem tamanho mínimo de amostra para série de casos? Não tem um tamanho mínimo, mas tem um tamanho máximo, tá? Se é um evento que passa de 15 repetições, deixa de ser série de casos. E aí a gente passa a caminhar para um tipo de estudo descritivo que a gente vai considerar ali, quantitativo, que a gente vai considerar dentro daquela avaliação. Por que o número 15, gente? Porque quando a gente tem uma repetição de eventos ali constante e em um intervalo de tempo normalmente pequeno, estreito, a gente pode perceber que provavelmente aquele número de casos vai aumentar ali daquele processo. Então, 15 foi definido como na literatura como um teto para pensar que não é um evento tão frequente. Se passou disso, já, em um intervalo de tempo que você está observando, já passou a ser frequente, tá? Então, o que eu quero te dizer? Que a série de casos, ela tem um tempo delimitado, que você vai coletar a informação, tá? Normalmente segue o padrão do estudo transversal, 3 meses, ou seja, em até 3 meses você vai conduzir uma série de casos. Se você tiver aí pensando, né, dessa esfera para eu entender qual é o momento, o tempo em que eu mudo de série de casos para um outro tipo de estudo epidemiológico, porque eu vou ter um volume maior de informações. Então, a série de casos precisa também ter essa clareza do espectador, porque eu vejo por aí as pessoas mostrando a série de casos com 30 indivíduos. Não, gente, já deixou de ser série de casos, tá? Então, isso a gente precisa ter assim, muita clareza na hora que a gente está aí conduzindo a pesquisa científica. Bem, um outro ponto extremamente importante
que a gente não pode esquecer na nossa jornada aí científica é que o roteiro precisa ser fundamentado na construção da sua pesquisa, pensando no levantamento de dados, mas especialmente no tipo de resposta que você vai obter. Aí, algumas informações são consideradas essenciais em todos os estudos, mas na série de casos a gente tem um jeito diferente de coletar informação, tanto no estudo de caso como na série de casos. Então, o que é diferente dos outros estudos? A gente precisa ter uma informação mais qualitativa. Então no estudo de caso é como se eu estivesse avaliando a história com mais detalhes, e na série de casos também. E não é um estudo qualitativo, gente, porque o estudo qualitativo tem técnicas analíticas diferentes, tem forma de pensar, de avaliar e de conduzir de maneira diferente. Mas você precisa colher a história completa do paciente em uma entrevista aberta, porém com um questionário ali estruturado. O que eu quero te dizer na sua prática? É que quando você está aí conduzindo a sua pesquisa com o estudo de caso, você vai precisar perguntar ali as características como idade, sexo, escolaridade daquele indivíduo e alguma informação sociodemográfica que ajude a entender um pouco mais o perfil social daquela pessoa ou daquela circunstância, isso pensando em doença, tá? No estudo de caso que reflete a doença. Daqui a pouco eu falo de um estudo de caso que você vai avaliar a situação do serviço. Então, você vai pensar nessa característica sociodemográfica, depois você vai montar um guia prático para colher a história do paciente ali conforme as características que você já conhece na literatura sobre aquele agravo, sobre aquela situação. Então, por exemplo, se eu estou fazendo aqui um estudo de caso de uma doença como uma atrofia muscular rara, vamos pensar assim, mas que já existe características na literatura que me ajudam a entender essa atrofia, eu preciso consultar a literatura para entender características em relação aos sinais e sintomas, para criar um roteiro mais objetivo para poder eu conseguir extrair o máximo de informações que eu preciso dessa história clínica. Porque se você deixa a história clínica completamente aberta, assim, me conte a sua história, por exemplo, e você não direcionar as perguntas, se for possível fazer entrevista com a família ou com a própria pessoa, tá, gente? Se você não pergunta e não consegue direcionar, você perde a oportunidade de coletar profundamente as informações para fazer esse registro na literatura. Então, o que eu quero te dizer na nossa prática é que esse roteiro deve envolver o quê no estudo de caso ou na série de casos? Os sinais e sintomas da doença ou do agravo que você esteja aí avaliando, você precisa considerar isso, tá? Um outro tipo de informação é que você precisa considerar todo o precedente histórico de saúde daquele indivíduo. Então, você precisa saber o que aquele precedente de saúde ajudou na definição da doença que ele tem naquele momento. E, além deste ponto que você vai colocar, quais são as perspectivas de prognóstico. Ou seja, você vai observar de maneira bidirecional a história do paciente, a história do indivíduo. Você vai olhar para trás para conseguir captar isso e você vai olhar para frente, tá? E aí, gente, um segundo ponto que a gente precisa entender no estudo de caso, além dessas características, é a conduta do cuidado e da assistência que está sendo prestada. Eu preciso entender se aquela pessoa, se aquele indivíduo está ali recebendo de maneira mais objetiva e prática o cuidado para que ele receba o tratamento
adequado, certo? Então, você vai registrar medicações, condutas clínicas, as avaliações que foram feitas pelos profissionais para conseguir determinar ali com clareza esse estudo de caso. Bem, e na série de casos você deve seguir o mesmo padrão. E aí, com esse padrão de informações que você vai coletar, você vai gerar ali uma descrição quantitativa, mas também vai apresentar as singularidades de cada caso que tiveram diferenças que te trouxeram um destaque. Então, quando a gente está pensando no estudo de caso e que a gente está pensando nesse formato de avaliação, essas informações não podem faltar de jeito nenhum. A análise você vai fazer pensando na condução do caso, como foi avaliado, e quantitativamente, se você tiver aí as informações da série de caso, como, por exemplo, a média da idade dos participantes, a escolaridade, enfim, uma série de características que te ajudem a entender um pouco melhor como aquele agravo impactou ali, de algum modo, a vida das pessoas e também a questão das suas características em relação a isso, tá? Então, é interessante a gente lembrar desse ponto, dessa nossa forma de coletar informação. Agora, gente, tem uma questão, assim, extremamente relevante, que é, Ana, o estudo de caso, a série de casos, precisa passar pelo comitê de ética em pesquisa? Precisa, gente. Ah, mas o caso está acontecendo, talvez eu não tenha uma resposta do comitê de ética rapidamente. Então, se você está aí conduzindo um estudo de caso, você coleta as informações e encaminha para uma consulta ao CEP, tá? O estudo de caso é o único, aí eu vou até frisar isso várias vezes, o único tipo de estudo e de pesquisa que você pode coletar informação e paralelamente, concomitantemente, você pode submeter ao comitê de ética informando que você está coletando com a justificativa de ser um evento raro, tá? Por que é importante você expressar isso para o comitê de ética? Para que a pessoa que esteja avaliando entenda o tipo de conduta e avaliação que você está tomando naquele momento. Então, o comitê de ética em pesquisa tem o que como propósito? Proteger eticamente um indivíduo de alguma circunstância que possa provocar um mal a ele ali por meio do pesquisador, por meio da pesquisa. Então, um constrangimento ou um malefício, qualquer circunstância dessa. Só que o estudo de caso, o que acontece? Você não pode fazer uma intervenção, tá? Você não vai aplicar nenhum tipo de intervenção. Você vai observar a cena. Então, muitas vezes, especialmente quem está no serviço, quem está trabalhando clinicamente, chegou um paciente ali que você está observando aquilo, então você vai ter que ter um insight na hora de ter essa ficha, de pensar essas informações que você vai coletar e mandar para a avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa. Especialmente porque o estudo de caso, a pessoa ela fica ali internada normalmente por um período um pouquinho maior, tá? Mas não pode deixar de mandar para o Comitê de Ética. As revistas não aceitam. E é o único estudo que a gente tem essa licença inicial de começar, tá? Mas é começar de maneira observacional. A gente pode fazer até algum tipo de pergunta ao paciente, mas com muita cautela, mas que ainda assim você pode ter problemas em publicar o dado ou alguma informação se o comitê de ética entender que você feriu ali eticamente aquela avaliação da pessoa, no sentido, feriu, constrangeu a pessoa de algum modo, gerou algum constrangimento de alguma forma. Então, é importante ter clareza disso. Bem, se você está aí conduzindo o seu estudo de caso e a sua série de casos,
você já sabe que o comitê de ética é condição importante. E aí, Ana, eu estou aqui escrevendo meu artigo científico. O que eu faço para descrever as minhas informações? Qual é o roteiro que eu devo seguir na minha lógica científica na hora do estudo de caso? Bem, o primeiro ponto que você vai considerar se você está fazendo estudo de caso clínico é uma introdução. Gente, eu falo repetidas vezes da estrutura IMRD. Por quê? Porque vocês têm que aplicar essa lógica no dia a dia de vocês. Então, a introdução do artigo deve existir. Então, você já não começa contando o caso, tá? Então, você precisa trazer ali a introdução. Você precisa ter um método descrevendo as etapas da sua coleta de dados. Então, o método científico, ele é até mais simples do que dos outros tipos de artigo. Mas o método do estudo de caso, da série de casos, vem ali com uma descrição desse passo a passo, as variáveis que você coletou, as informações que você analisou e como você analisou. Então, o roteiro básico de como quando você está trabalhando e atuando com o estudo de caso no método é esse. E aí, você vai descrever os resultados, tá? Quando você trata ali no método estudo de caso, série de casos, como você fez a fonte e a coleta dos dados, como você analisou os dados, o comitê de ética, tá? Que não pode faltar, você vai para a análise dos dados. Essa análise dos dados, gente, que na realidade vai refletir os seus resultados, é o que, no fundo? É você descrever o caso, é você utilizar, inclusive, um ponto muito importante é não utilizar as iniciais verdadeiras da pessoa, para que não possa gerar nenhum tipo de constrangimento. Imagine que é uma doença rara que acontece um caso no Brasil todo e você ainda vai lá e coloca a inicial da pessoa. Com o digital hoje, ó, assim você sabe quem é o indivíduo, quem é a pessoa, tá? A depender do tipo de informação, a depender da publicidade que a pessoa tem aí. Então, a gente precisa ter, no estudo de caso, esse cuidado para preservar o indivíduo, para preservar a pessoa. Então, as iniciais você deve trocar por iniciais fictícias e até falar isso no método, tá? E aí você vai trazer primeiro características sociodemográficas. Logo depois das características sociodemográficas, você vai tratar também das informações ali que caracterizam o caso. Então, é um estudo que você vai relatar, você vai descrever. É isso mesmo, escrever características e comportamentos em relação àquela situação. E, por fim, você vai dizer quais foram as condutas adotadas pela equipe para contornar a situação. E aí, ao final, gente, disso, você vai fazer uma discussão. Mas, Ana, como é que é a discussão ali de um estudo de caso? Eu não tenho que só descrever o caso. Não, gente, você tem que trazer elementos que fortaleçam aquele evento como um evento raro e a importância, a relevância daquele estudo de caso, a sua aplicabilidade para outros profissionais, usuários, gestores, a partir daquela informação. Então, a discussão do estudo de caso pede da gente, especialmente, muita reflexão sobre como a gente poderia melhorar a conduta e a atuação frente àquela circunstância. Por que é interessante a gente começar a fazer essas avaliações críticas? Porque às vezes tem uma pessoa numa mesma situação que esse indivíduo, em um outro lugar do mundo, e o estudo de caso pelo menos ajuda a guiar um processo inicial de conduta e reflexão do profissional ou gestor que está assistindo aquela pessoa. Então, isso é muito importante. Agora, se eu estou aqui tratando de um estudo de caso em que eu vou avaliar uma intervenção do serviço, aí, gente, eu preciso considerar outras informações, tá? Em relação a isso. Por quê? O estudo de caso do serviço já envolve aspectos
coletivos. Se envolvem aspectos coletivos, eu preciso ter algumas características quantitativas do comportamento do serviço. O que você está querendo me dizer, por exemplo, de um estudo de caso do serviço? Se você vai avaliar processos de trabalho, por exemplo, das pessoas, ali você precisa ter uma avaliação quantitativa, que eu quero te dizer, sobre aquele processo de trabalho. Então, você precisa saber a satisfação das pessoas, você precisa saber ali a frequência das pessoas ao trabalho, você precisa saber se a pessoa ela se sente motivada, tá? Então, você precisa ter um questionário, vamos dizer assim, para compreender aquele serviço. Assim, entender se aquela intervenção, aquela proposta de ação que você está fazendo, ela vai ser de fato eficaz e o estudo de caso vai trazer uma resposta interessante. O que eu quero te dizer com isso é que se você vai observar uma cena, você precisa ter um histórico prévio. Só que como é algo coletivo que você quer avaliar, que você vai propor uma intervenção, às vezes até, e alguém vai observar aquilo, aquele estudo de caso, aquela circunstância, para modificar uma realidade, para modificar uma conduta, você precisa aplicar, sim, de algum modo, essa informação, de algum modo, essa caracterização do processo. Então, é muito bacana, é muito interessante a gente conseguir entender isso previamente. E como é que a gente entende isso? Por meio do levantamento de dados, tá? Por meio do levantamento de informações. Se você vai fazer um estudo de caso no serviço, você também precisa fazer ali uma consulta ao Comitê de Ética em Pesquisa. Não tem jeito, gente. O Comitê de Ética em Pesquisa precisa entender o que está acontecendo. Normalmente, o estudo de caso do serviço, em que eu estou aplicando, qualificando um processo ou informação, a gente planeja, não é? Aquilo que está acontecendo, sobre processos de intervenção e processos de trabalho. Então, isso você consegue submeter ao Comitê de Ética em Pesquisa antes. É diferente do caso clínico, que a doença, o agravo, ele está ali acontecendo diante daquela situação e diante daquele processo de construção da informação. Então, já no estudo em que você vai avaliar os processos de trabalho do serviço, que você vai avaliar formas de condução, você deve sim pensar em enviar para o Comitê de Ética em Pesquisa antes, não depois que aconteceu, tá? Porque aí o Comitê de Ética em Pesquisa vai ter clareza disso e pode até considerar isso como uma falha ética sua. O único trabalho que nós temos licença, literalmente, é esse em que a gente vai fazer a avaliação clínica do processo. Aqui é alguém aqui pelo YouTube. Estou adorando as lives do seu canal, apresenta dicas. Obrigada, Andriele. Fico muito feliz que você está aí comigo, o pessoal que também está aqui no Instagram. Bem, gente, e aí, como é que eu faço o relato do estudo de caso que ele vai avaliar um serviço? Eu vou pensar em características, eu vou pensar nos dados que descrevem também aquela ação. E aí, gente, o estudo de caso e o relato de experiência. Qual é a diferença entre esses tipos aí de avaliações e de artigo? O estudo de caso, ele tem como proposta da intervenção daquela circunstância, observar a cena e descrever o que aconteceu de condutas e práticas de outras pessoas, tá? O relato de experiência, você é protagonista do processo. Então, no relato de experiência, você vai fazer o quê? Você vai descrever a sua experiência. E, gente, hoje o relato de experiência se envolvem outras pessoas, também precisa passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Então, você vive a experiência e depois consulta o CEP em relação a isso. Então,
Por quê, gente? Porque se é uma experiência do serviço com outras pessoas, a gente precisa saber se não está colocando um constrangimento no indivíduo. Por mais que a experiência seja sua, é uma experiência partilhada com outras pessoas durante essa jornada. E aí, o Comitê de Ética em Pesquisa exige que a gente tenha esse cuidado, tá? E por que eu quero te dizer tudo isso? Porque quando você mandar para a revista vai te cobrar o Comitê de Ética em Pesquisa. Tá bom? Então, tudo você consulta o CEP. Porque se você tiver o documento do CEP dizendo, não, tá tudo ok, pode seguir o fluxo, vai ser bem melhor esse nosso caminho e essa nossa avaliação do que a gente quer fazer. Então, a diferença básica do relato de experiência para o estudo de caso se chama condução, se chama a sua participação e envolvimento no processo, tá? Então, Ana, eu posso fazer 2 tipos de artigo? Pode. Um relato de experiência, que é as suas impressões e percepções, e o outro estudo de caso, tá bom? Do serviço. Então, são questões aí separadas que você deve considerar, tá? E no estudo de caso clínico, você também não pode esquecer de pedir autorização da pessoa, do indivíduo, do familiar, de que aquele estudo de caso seja realizado. Você não pode simplesmente observar a cena e não pedir autorização. Isso você vai ter um problema grande também. Então, gente, esse é o episódio de hoje do Artigo em Foco. Amanhã nós teremos bastidores do artigo científico. Já já eu vou abrir caixinha para vocês. Façam perguntas, não deixem de perguntar. Eu estarei aqui ao vivo respondendo vocês. E quem ainda não se inscreveu no mini curso Artigo Top 30, convido que faça a sua inscrição agora. Quem está acompanhando pelo Instagram, o link está disponível na bio. Quem está acompanhando pelo YouTube e Facebook pode acessar por www.cienciaemtexto.com.br. Serão 6 aulas, 6 aulas. E ainda nós teremos, dentro dessas aulas aí, encontros ao vivo, em que eu vou estar aqui direto com vocês para tirar as dúvidas da condução do artigo científico de vocês. Então, te espero amanhã aqui na live e também no mini curso Artigo Top 30. Até já!